zoado. Eu falei, então eu vou lembrar ele mesmo assim, né? Ele disse, não, vou levar água cedo para o senhor não me zoar ao vivo. Mas está aqui, ele trouxe água, trouxe a garrafa e tudo aqui, ó. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6. A partir do verso 9, apesar que eu vou citar os outros versículos, né? É um texto famoso, talvez você nem precise abrir a Bíblia para saber o texto. Se você foi um bom católico, você de alguma forma, você conhece muito bem essa oração. Né? Thomas Halick, no livro dele, que eu até estou lendo esse livro, Toque Suas Feridas, ele é um padre também. Mas ele fala do grande preconceito protestante com a oração do Pai Nosso, porque o protestante, de alguma forma, ele não ora o Pai Nosso, a não ser que esteja numa reunião meio que ecumênica. E a gente tem esses problemas, às vezes, com a oração do Pai Nosso, de fazer a oração, porque até por uma preocupação da repetição, de se tornar uma repetição e a gente não entender. E eu quero passear com você hoje à noite pela oração do Pai Nosso. Eu quero pensar com você a oração do Pai Nosso, para que quando você fizer a oração do Pai Nosso, você pelo menos consiga ter uma noção do que Jesus queria dizer. Se você voltar um pouquinho antes a sua Bíblia, você vai ver que por muitos momentos Jesus está nos chamando, nos dizendo sobre a importância da oração, o perigo de sermos fariseus com uma oração apenas da boca para fora. E aí os discípulos perguntam como orar e ele diz, e vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas ou ofensas, dependendo da tradução, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrarmos do mal. Amém. Algumas traduções estão entre colchetes, porque o reino, o poder e agora é teu para sempre. E entre colchetes, que foi uma forma que arrumaram de encerrar melhor a oração. Acho que é a melhor forma. Mas a oração do Pai Nosso, ela é seguida de 6 pedidos. 3 pedidos são interesses pelo reino de Deus e 3 pedidos são interesses de cunho pessoal, necessidades pessoais. E de alguma forma Jesus divide a oração dessa forma. E a ordem também é muito significativa, porque as necessidades do reino devem ser primordiais na nossa vida do que as nossas necessidades pessoais. A vontade de Deus precisa estar acima da nossa vontade. A vontade de Deus está sempre em primeiro lugar do que a nossa. E Jesus vai nos ensinar que a oração é conviver com Deus além das palavras. A gente vai observar durante a noite que o Pai Nosso está muito além de palavras. Está muito além, que a oração em si está muito além daquilo que eu falo. Porque Deus não vê as palavras, Deus vê o meu coração. Deus lê o meu coração. E a gente vai pensar que um pouquinho antes, eu não vou saber o versículo exato, mas Jesus ainda falando sobre a oração, ele diz: quando orares, entra no teu quarto. E Jesus diz assim: entra no teu quarto. Eu acho que eu preguei isso aqui durante a quarentena, acho que eu preguei sobre o Tameion. E essa palavra é um lugar escondido, guardado dentro de casa, para que as pessoas pudessem entender de que a oração é você entrar em você, é você descobrir quem você é e dizer isso para Deus. E a Bíblia está recheada, e eu confesso para você o quanto eu amo de orações sinceras. Quando eu leio orações sinceras na Bíblia, eu penso: Senhor, traz no meu coração essa verdade, que eu me achegue diante do Senhor sem medo. Jeremias diz que Deus era para ele como uma miragem. Olha que coração de Jeremias, ao ter coragem de dizer para Deus que Deus era uma miragem. Porque ele rasgou o coração dele, e logo depois, acho que Jeremias 17, se eu não me engano, e Deus vai dizer: Jeremias,
Recolha essas suas palavras. Tome vergonha do que você está falando. Mas ele teve a ousadia de dizer para Deus aquilo que ele estava sentindo. O livro de Salmo tem louvores que diz que o salmista diz que vai pegar a cabeça dos inimigos, das crianças dos inimigos, e vai bater numa pedra. Homens que estavam em um nível de angústia terrível, e no meio das suas angústias, eles rasgavam seu coração. Como não falar de Jesus no Getsêmani? Pai, eu não estou dando conta, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja a tua vontade e não a minha vontade. Rasgar o coração, dizer para Deus aquilo que Jesus, que eu estou sentindo. E durante a oração, Jesus ainda cita pelo menos 4 problemas da humanidade. Jesus ainda cita de alguma forma algumas situações. Primeiro ele começa a falar sobre a busca que a gente tem pelo sentido da vida. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido que eu estou fazendo aqui? E Jesus diz que o sentido de estarmos aqui é vivermos o reino de Deus. E ele diz, o reino está próximo. E essa proximidade não era uma proximidade de tempo, mas uma proximidade geográfica. Jesus dizia, eu sou o reino de Deus. A forma que eu vivo, a forma que eu me comporto é o reino de Deus. Se vocês viverem, se o mundo viver como eu vivo, vocês transformarão a terra no meu reino. A busca pelo sentido da vida terminará quando encontrarmos Jesus e entendermos que o sentido da vida é vivermos o reino dele. Porque quando o nome de Deus é santificado, o reino de Deus é manifestado. Quando o nome de Deus se santifica, a vontade dele acontece. E a vontade dele acontecendo tanto na terra como no céu, automaticamente nós entendemos que isso é o reino de Deus. Assim como acontece no céu, a harmonia que há no céu, como as coisas acontecem no céu, Senhor, que isso aconteça aqui na terra. Da forma como as coisas são no céu, como que funciona o céu, como há perfeição no céu, é dessa forma que eu quero que as coisas aconteçam aqui na terra. Quando nós santificamos o nome de Deus, o reino dele é manifestado na terra. E nós entendemos o sentido por que nós vivemos. Jesus também vai falar sobre esse apelo que nós temos pelos nossos desejos. O apelo que nós temos pelas nossas vontades. E ele vai falar sobre isso, que é uma satisfação tanto do corpo quanto da alma. Quando ele diz que ele é o pão, dá-nos hoje o pão. E Jesus diz, eu sou o pão da vida, João 17. Jesus diz na oração, peçam o pão, e aqui automaticamente o judeu ligava isso ao maná, porque Jesus vai falar isso, daqui a pouco eu vou citar um pouquinho mais sobre isso. Jesus mesmo fala isso, que vocês comeram do maná, comeram do pão que descia do céu e morreram. Mas quem provar de mim, ainda que esteja morto, viverá. Buscar a Deus é ter plena saciedade. Estar preenchido de Jesus é estar pleno, é estar saciado, é não precisar de mais nada. Aquilo é o mais importante. Jesus também vai nos fazer pensar sobre o peso que nós temos na nossa consciência, quando ele diz que perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que nos consome revela o nosso senso de sempre se achar um vacilão. Aquilo que dói na nossa consciência é o senso de sempre se achar que deu mancada. Bem, expressão bem do norte, né? Deu mancada. Pisou na bola. A gente sempre tem esse senso de que quando acontece alguma coisa errada alguma coisa não dá certo para a minha vida, eu sempre tenho um senso de que o que eu fiz para Deus, que Deus não gostou e eu estou pagando um preço. Nós somos ensinados assim. E ficamos com esse senso de culpa, com a consciência pesada de que alguma coisa está errada, eu estou sempre devendo, eu estou sempre fazendo errado.
E Jesus nos ensina a suplicarmos o perdão de Deus. E no finalzinho, Jesus termina nos ensinando sobre o medo do dia mau e o medo do diabo. E aí Jesus vai nos mostrar que é possível encontrar em Deus o refúgio e a vitória sobre a tentação e sobre a nossa condição de enfrentamento da maldade. Jesus vai nos dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus nos diz, destrincha a oração, nos fazendo entender ou trazendo para nós todas as situações. E aí a oração do Pai Nosso, ela é um caminho para que a gente entenda os nossos motivos de viver, para que a gente entenda de que a oração está muito além de eu saber orar ou não. Estávamos fazendo devocional na semana com a Luciana, e todas as noites que é ela que ora, todo dia uma hora, né? E aí no dia que ela ora, ela fala assim: Pai, ajuda as pessoas a pegar o coronavírus. E aí a mais velha fez assim: uai, mas o pegar dela era de como é que seria pegar? De matar, pega ele, né? Destrói ele. E aí a mais velha foi e disse assim: uai, mas não é para as pessoas pegar. Eu falei: não. Aí eu falei com ela assim: olha, Deus entende o que ela quer dizer. Ela não quer que as pessoas peguem a doença. Ela quer que a gente consiga pegar o coronavírus e mate o coronavírus. Porque ela não dá mais conta quer dizer, ninguém dá mais conta de ficar em casa sem poder dar uma saída. Aqui a gente que doido para ir para o shopping, né? Passear no ar-condicionado e comprar chocolate na Americanas e depois voltar para casa. Né? É um sonho de consumo de toda amapaense. A gente gosta de fazer isso. Então a oração vai nos ensinar isso. Eu quero pensar alguns princípios com você da oração do Pai Nosso. Primeiro, enquanto eu encho a água aqui, a nossa necessidade paternal. Jesus diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração eu estou com sede, cantei, e aí tem que tomar água. A oração não é algo que Deus vê. A oração não é algo que o Abba vê. Porque a oração que Jesus, quando ele fala Pai Nosso, ele usa a expressão de Abba. E Abba era uma expressão que poucas pessoas na Bíblia usaram, porque era um nível de intimidade extremo. A gente tenta traduzir para a forma que a gente fala no nosso dia a dia: painho, papai, paizinho. Mas a oração não é algo que o Abba ouve. A oração é algo que o Pai vê. Deus vê é o meu coração. Deus olha o meu coração, não necessariamente as minhas palavras. Porque quantas vezes você já não ficou, ó Deus, em nome de Jesus, tentando, a expressão, eu gosto de usar a expressão, engabelar Deus, o nó cego, tentando, pela sua expressão facial, mostrar para Deus que você está sentindo algo que na verdade o seu coração não sente aquilo. Só tentando de alguma forma fingir. E quando eu penso que ver Deus como Pai, eu até me preocupo, porque no nosso país, onde tudo é muito matriarcal, onde a figura materna está acima de qualquer coisa, quantas pessoas têm dificuldades de ver Deus como Pai, porque a relação familiar com o Pai é uma relação distante, uma relação apenas de porrada, de chamar atenção, e quando ele vai conhecer Deus, ele termina se relacionando com Deus da mesma forma. Ele vai se relacionar com Deus como se estivesse se relacionando com o seu pai, ao qual ele teve problema. Nesse Brasil, ou aqui no Amapá, como nós falamos, quantas pessoas que são mães solteiras, o que os pais fizeram e abandonaram, sumiram. Como conseguir ver Deus como pai? E alguém disse um dia que o racismo, que o machismo começa quando disseram que Deus é homem, né? Porque a gente tem esse senso de que assim, olha, alguém de autoridade, alguém que a gente não consegue se aproximar, alguém que a gente não consegue estar próximo. Mas se Deus fosse mãe, era muito mais fácil, a gente brinca, a gente se diverte, a gente faz isso, isso e isso. Uma vez eu fiz uma pesquisa na igreja, quantos aqui
quem tinha o dinheiro em casa era o pai. E a maioria tinha dinheiro do pai, mas a maioria, quando precisava de dinheiro, pedia para a mãe, para interceder junto ao pai, para terceirizar o pedido, porque não tinha coragem de chegar até Deus. E quantos de nós vivemos essa relação com Deus dessa forma? Queremos terceirizar. E às vezes não acha a mãe, acha o pastor. Pastor, ora a Deus para Deus fazer isso pela minha vida, porque você não foi direto, meu irmão. Não, pastor, acho que o senhor tem mais intimidade. E criamos essas coisas que vão atrapalhando de alguma forma. Quando você estiver orando, não se preocupe com as palavras. Porque Deus vê o coração. Deus é Abba. Deus é Pai. Quando a gente chega, Pai, o senhor está bem? Fale, meu filho, o que você quer? Quer o quê? Quer dinheiro? Quer alguma coisa? Não, quer nada, quer sim. Quando você chega assim é porque você quer alguma coisa. Deus vê o coração. Deus convive com a gente. Deus nos conhece. Não se preocupe com as palavras. Se preocupe apenas em rasgar o seu coração e por muitas vezes ser como Jeremias. Senhor, parece que o Senhor sumiu. Ele é o Pai nosso. Ele é o nosso Abba. Alguém que cuida de nós, que trabalha por nós, que zela por nós. Segundo, a importância da presença de Deus. Santificado seja o teu nome. Nós temos essa liberdade de adorarmos. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em seguinte, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Derrame-se perante Deus. Invista tempo na sua vida de oração. Não apenas uma oração 190, que só o busca quando precisa. E Deus é Deus de graça. Porque mesmo quando você o procura quando precisa, Ele estará lá para estender as mãos. Porque o filho pródigo, depois de ter feito tudo o que fez, o pai estava lá esperando. Por isso, derrame seu coração diante daquele que tem o seu nome santificado. Deus está disponível para que a gente se lance perante Ele. Deus está disponível para ouvir as nossas angústias e também ouvir as nossas alegrias. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E quantas vezes nós focamos apenas em ir atrás de Jesus para pedir e não voltamos para agradecer? Quantas vezes? Terceiro, a prioridade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos diante de uma pandemia. Está tudo bagunçado. Tudo fora do lugar. Pedir a Deus que venha o reino dele sobre nós é quando nós saímos do discurso. É quando o reino de Deus sai do discurso e ele começa a acontecer de fato e de direito. Por isso que Jesus diz: eu sou o reino. Por isso que nós, como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus, não estamos preocupados com político A, com político B, com político C. Queremos que o reino de Deus estabeleça na terra. Não é a ideologia de direita, de esquerda, de centro que vai resolver o problema do Brasil. O que resolve o problema do mundo é o reino de Deus acontecer dentro de mim. E se o reino acontece dentro de mim, o reino vai acontecer
fora de mim, porque o reino está sempre em movimento. Nós somos o reino de Deus. Jesus diz, olha, o reino de Deus está próximo. E eles pensavam, quando vai ser? Não é quando, eu sou o reino. Os meus princípios é o reino. A forma que eu vivo é o reino. Se vocês viverem como eu vivo, as coisas irão melhorar. Tudo muda. Por isso que as vontades de Deus devem ser as nossas vontades. E não ao contrário. E o evangelicalismo brasileiro tem falado sobre isso. Ontem morreu um pastor famoso, Morre Cerulo. Famosíssimo, conhecidíssimo. Mas em suas grandes obras, a maior é se juntar com outro pastor brasileiro, que tinha bigode e não tem mais, que venderam a Bíblia de R$911. E fizeram a oração dizendo que a unção deles valeria R$10.000. E se você comprasse aquela Bíblia lá, você ia receber uma oração poderosa. R$911 numa Bíblia para você vencer na vida. Eu escolhi o caminho de trabalhar. Acho que trabalhar vence mais rápido do que esperar a oração do cara que quer levar logo 1.000 conto. Quando não, ele pede o dinheiro do seu aluguel. Não paga o aluguel, não. Deve para a igreja. Foi preso. Porque isso foi copiado para o Brasil. E o Brasil vive uma realidade como essa. Uma realidade onde as pessoas estão olhando para Deus e vivendo e convivendo com Deus como se Deus fosse servo delas. Como se Deus se movesse de acordo com aquilo que eu peço. Como se Deus se movesse de acordo com aquilo que eu me manifesto, às vezes financeiramente. Senhor, eu vou ficar 5 horas de joelho aqui na igreja para o Senhor fazer alguma coisa. Está errado esse princípio. Deus não quer que você fique sofrendo de joelho. Pastor, então eu não posso mais orar de joelho. Não é isso. É entender o motivo por que você está fazendo. Se você vem para uma vigília para ficar de 12:00 às 6 da manhã com sono só para tentar mover o coração de Deus, você perdeu a noite, bobo. Porque Deus não se move com isso. Deus não se manifesta com isso. Nós fazemos porque o amamos. Ficamos à madrugada porque queremos buscá-lo mais. Nos ajoelhamos porque nós queremos de alguma forma mostrar para Ele que nós nos humilhamos. Senhor, isso é uma ação de humilhação. Estou de joelho prostrado porque não tenho outro que ir além do Senhor. E isso não vai mudar Deus, isso vai mudar você. O ato de se humilhar e o ato de orar não muda a Deus, muda a mim. Sou eu que tenho que entender que dependo dele. Sou eu que tenho que entender que preciso dele. Jeremias vai falar isso mais uma vez. Maldito homem que confia no homem e faz do seu braço sua própria força. Está focado apenas em si. Isaías 65, versículo 19 diz: por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choros de tristeza. Nunca mais haverá nela crianças que vivam poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e trabalharão nelas, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Isso é reino de Deus. Aqui ele fala sobre políticas a favor dos idosos. Está tudo idoso. Não velhos que sofrem, mas que terão seus dias bem vividos. Não pessoas que constroem casa para os outros e continuam morando em situação ruim. Não crianças que não conseguem ter alimentação saudável. Crianças que não conseguem se alimentar e morrem de fome. E Isaías profetizando como seria o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. É um mundo transformado. Não ouvirão mais pessoas chorando. E sabe o que é pior? Doutrinariamente nós esperamos isso no céu. Ele diz que isso é na terra. Nós trabalhamos para transformar isso aqui. Porque o céu só é céu por causa da presença de Jesus. Mark Phelan falou isso, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, eu nunca esqueci. Nós não vamos para o céu porque lá é tudo bom. Nós vamos para o céu porque Jesus está lá. Se Jesus estiver em qualquer lugar onde Jesus estiver vai estar bom. Se Jesus estiver na sua casa, vai estar bom. Não há tristeza onde Jesus está. E nós vivemos
de sofrer, falava isso essa semana, conversava com meu irmão sobre isso. A gente vai ouvir as músicas evangélicas, é sempre muito sofrimento, está muito difícil, está muita prova, nada vai. Nunca estamos satisfeitos. Está tudo muito ruim. Salmo 37, 3, 4 e 5. Deleita-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tudo é focado no Senhor. Se nós estivermos olhando para Ele, as coisas se estabelecem. Mas quando nós olhamos esse versículo e dizemos assim, está vendo? Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Ele vai fazer isso do meu coração. É tudo para mim, para mim, para mim. Fica difícil. Porque nós não somos o centro do mundo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se permanecerdes em mim, João 15, 7, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Aí você foca, tá vendo? O que eu pedi, Deus me dá. Mas é se as palavras deles estiverem em você, e você estiver nela. É a vontade dele, os princípios do reino são mais importantes. A gente precisa olhar ao redor e ter noção de que as nossas mãos estão à disposição de Deus para mudar a situação do mundo onde nós estamos, para colocar as coisas que estão ao nosso redor em seu devido lugar. Somos nós. Enquanto nós não formos transformados, o mundo não vai transformar. Somos nós que devemos estar vivendo o reino de Deus, as prioridades de Deus. E eu poderia pensar sobre missões, sobre alcançar o perdido, sobre buscar o perdido. Quarto, a nossa provisão. Ele diz, versículo 11, dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus também diz, João capítulo 6, versículo 48 e 49, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. O pão não necessariamente somente o alimento físico, mas o pão que está incluso nessa oração é muito mais do que um pão de trigo, porque o reino de Deus que nos sacia, no reino de Deus o que nos sacia não é o alimento do corpo, mas no reino de Deus o que nos sacia é o alimento da nossa alma. Não adianta você ter uma mesa farta e não ter paz que só Jesus pode dar. E a gente pensa aqui só no alimento. Tem um teólogo, acho que é Timothy Jeremias, não lembro o nome dele, alguma coisa de Jeremias, que ele fala sobre isso. Ele fala que o pão aqui estava muito ligado à questão do maná, e principalmente o maná de sexta, porque se você lembrar, o maná de sábado caía na sexta. Então ele pegava sexta-feira, ele comia o de sexta e o de sábado. Aquilo que ia cair amanhã já estava hoje. E havia descanso para amanhã. Havia tranquilidade para amanhã. O que nos alimenta no reino de Deus não é aquilo que sacia o nosso corpo. O que nos alimenta no reino de Deus é aquilo que sacia a nossa alma. É aquilo que muda o nosso interior. Por isso Jesus disse, eu sou o pão. Sabe por quê? Porque os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Mas eu sou o pão. Eu sou o maná de vocês. Comam a mim. Vivam em mim. Aceitem a mim e vivam a minha verdade. Vivam a minha vida. E deixe eu transformar a vida de vocês. Está muito além do pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia está muito além de somente o pão físico e o nosso alimento. Está a entendermos que o nosso relacionamento com Deus, primeiro, é vivermos a sua vida. Porque senão caímos novamente no mesmo erro de achar que Deus é o nosso servo e que aquilo que eu pedi Ele tem que fazer. Quinto, comecei 6h40, são 7h17. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e carecem
da glória de Deus. Romanos diz para nós que todo mundo está em dívida. Todo mundo deve para Deus. Todo mundo, por causa dos seus pecados, precisam do perdão. E aí há uma briga mental em meio ao nosso sentimento de culpa. Porque de um lado, você sente que tem uma dívida por causa do seu pecado, e essa dívida é impagável. E do outro lado, você tem o sentimento de débito, de crédito que nunca vai receber. Imagine você que deve para alguém, ou você que tem alguém que te deve. A pessoa que te deve, ela deve a você uma dívida impagável. A pessoa que te deve tem na cabeça o seguinte: caramba, eu devo a fulano e não sei como pagar. Talvez, eu acredito que a maioria das pessoas que me ouvem deve ser pessoas que só tem gente que deve, né? Não deve a ninguém. Então não sabe o que é o sentimento de dever. Mas o sentimento de que a dívida é uma bola de neve crescendo. Eu devo e eu não consigo pagar. Do outro lado, tem uma pessoa que tem um crédito com você. E para mim, que tem o crédito do João, o sentimento que eu tenho é de que assim, eu tenho dinheiro ali que eu nunca vou receber. Nunca vai chegar para mim. E aí há aquela confusão. E Jesus nos ensina que dívidas impagáveis só se resolve com perdão. Jesus nos ensina que quando eu achar que não tem mais jeito de resolver os meus pecados, o perdão está ali para isso. Dívidas que não tem como resolver, o perdão existe para isso. E Jesus é o grande exemplo disso, porque ele escolheu sofrer na cruz do que me perder. Porque todos pecaram e precisam da glória de Deus. E carecem da glória de Deus. Então eu tinha uma dívida com Deus, e era uma dívida impagável. Eu não tinha como pagar pelos meus pecados. E a única forma que eu tinha de pagar era morrendo. E Jesus diz: não tem problema. A sua dívida é impagável. Eu vou pagar por ela. Eu morro por você. Eu vou me colocar no seu lugar. Jesus nos ensina algo que é muito dolorido de ouvir. Jesus nos ensina que é melhor ficar no prejuízo do que perder as pessoas. Porque teoricamente, Jesus ficou no prejuízo. E eu acho que você me entende aqui o que eu falo de prejuízo. Teoricamente, ele sofreu tudo para que eu tivesse liberdade. Mas Jesus nos ensina que é melhor sofrer o dano do que me perder. Está aqui uma pessoa que me deve? Te deve? Te deve. E aí, vai ficar a vida toda vivendo com ela, com esse sentimento de culpa, de dívida? Perdoe a dívida, mas aproxime as pessoas de você. Porque é melhor sair no prejuízo do que perder pessoas. Frase típica de autoajuda, né? Pessoas são mais importantes do que coisas. Fácil? Não. Não é fácil. É uma luta constante, mas é aquela busca de intimidade com Deus para que Deus nos faça viver assim. De entender de que independente de que porque eu acho que eu de alguma forma tenho um crédito pelo que eu fiz a ela, eu preciso ter o sentimento de que ela é mais importante do que a dívida. Eu posso ficar sem o que você me deve, mas eu não posso ficar sem você. Acho que Deus pensou assim, talvez, né? Eu posso dar um jeito de não levar em conta os seus pecados. Eu posso sofrer o dano dos seus pecados. Mas é melhor sofrer o dano dos seus pecados do que ficar sem você. É melhor sofrer o dano dos seus pecados do que ver você ir para o inferno. Eu quero morrer no seu lugar. Sexto, versículo 13. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui Jesus vem falar sobre o nosso poder sobre o diabo.
Ele clama a Deus por uma oração de proteção. E o interessante é que João 17,15 diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. E o interessante é que o mal aqui não necessariamente é o diabo. Não necessariamente aqui é que Jesus quer que eu me livre do diabo. Mas dos dias também não é me livrar dos dias ruins. Porque os dias ruins vão chegar para mim e para você, quer você queira, quer você não. Ter Jesus num barco não lhe garante não passar por tempestade. Não fique despreocupado. Vai ter tempestade? Vai também. Mas é que Jesus está nos dizendo é que livrar-nos do mal é nos livrar daquilo que nós estamos sujeitos a receber por causa da maldade. Livrar-se do maligno é nos livrar das suas artimanhas de nos fazer malvados. Essa semana eu conversava com um pastor amigo meu e falava com ele sobre isso. Falei assim: nós precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado para que o homem mau não nos transforme em mal como ele é. Porque muitas vezes, e aí Jesus vai dizer para nós: livra-nos do mal, livra-nos das ações da maldade. Porque às vezes, porque o João é meu inimigo, e o João fez coisa tão ruim para mim, e eu comecei a odiar o João, e ele conseguiu cumprir o propósito dele, que foi me transformar numa pessoa igual a ele. É só você olhar o mundo político hoje. Morreu a mulher do Lula, a galera foi lá e falou: viu, morreu o neto do Lula, foi lá, o Bolsonaro tomou uma facada, tá vendo? Bem pouco, o Bolsonaro ficou doente, tomara que o Bolsonaro morra. Esses políticos são políticos, um mais safado que o outro. Os objetivos dele são objetivos escusos a eles. Mas não é porque eles são pessoas maus que eu tenho que me tornar mal como ele é. Eu não tenho que me transformar em uma pessoa igual a ele. É isso que Jesus diz: livre-nos do mal. Livre-nos daquilo que a maldade pode fazer de mim. Porque o mundo é mau, porque tem um monte de pastor safado, picareta. Eu não posso me tornar mal igual a ele. Não é porque meu pai, minha mãe, meu vizinho é uma pessoa, um monstro, que eu tenho que me tornar igual a ele. E eu preciso lutar contra isso constantemente. Preciso lutar contra isso constantemente para que eu não me torne uma pessoa igual àqueles que não prestam. Nossa relação com a igreja é assim. A gente encontra gente da igreja que não presta. A gente está vendo? Não quero conta. Mas eu não posso me transformar mal como eles são maus. E Jesus diz: Senhor, me livre da maldade, nos livre do mal. Não me deixe que a maldade do outro me torne igual a ele. Livrar-se do mal é não ser atingido por uma coisa que eu poderia resistir. Livrar-se do mal é não ser atingido por algo que eu poderia confrontar. E em vez de confrontar o mal e não me tornar mal como ele, eu perdi a guerra, perdi a luta. Por isso que oração é experimentar Deus além das palavras. Oração está muito além daquilo que Deus ouve. Oração é aquilo que Deus vê no meu coração. Jesus vai nos trazer a isso. Eu li uma frase da Madre Teresa de Calcutá essa semana e adicionei ela ao sermão. Que um dia disseram para a Madre Teresa de Calcutá: quando a senhora fala com Deus, o que é que ele ouve? O que é que ele diz? E ela diz: ele não diz nada, ele apenas escuta. E aí perguntam para ela, né? Mas quando ele fala, o que a senhora ouve? Ela diz: ele não fala nada. Eu apenas escuto. Porque oração é algo interno. Quando ela fala, Deus escuta.
E quando Deus fala, ela não ouve, ela apenas escuta. Ela sente Deus dentro de nós. Eu baguncei a frase, né? Quando eu oro, eu não falo nada. E Deus apenas escuta. E quando Deus fala, ela não ouve nada. Apenas escuta. Ele apenas escuta. Eu confundi tudo aqui. Acho que eu deixei. Eu expliquei bem, não foi? Então, ele não diz nada, né? Ela não fala nada e ele não diz nada. Então, a súplica pelo reino de Deus nos ajuda a enxergar o mundo com os olhos de Deus. A súplica pelo reino dele. Eu estou pensando como é que a Amanda conseguiu traduzir a minha... Como é que a Amanda conseguiu traduzir a minha bagunça aqui? Ó, Amanda, traduz aí, Amanda. Quando Deus fala comigo, eu não falo nada. Apenas escuto o que ele diz. E quando ele fala, ele não diz nada. Apenas me escuta. Pronto, agora está resolvido. Deve ser fácil, né? O pão do céu é o pão que aquieta a nossa alma. É esse pão que vai nos trazer essa saciedade. O perdão é que enche o nosso coração de paz. E a certeza de vitória sobre o mal nos faz caminhar, nos faz trilhar pelo caminho da vida sem medo. Que possamos orar isso. Que possamos dizer isso para Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos cantar isso agora e depois nós estaremos orando. Quero que você cante comigo. Dá uma batida forte. Cante comigo. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. 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 Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Nós te louvamos, Senhor, e cantamos,
diz que o Pai é nosso e santificado é o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que possamos expressar o reino do Senhor aqui na terra. Que possamos trabalhar para que o reino do Senhor aconteça na terra como é no céu. Dê-nos o pão de cada dia, mas também seja o pão que nos alimenta, o pão que sacia a nossa alma, o pão que nos aquieta, o pão que nos dá a satisfação do dia a dia, de estarmos consolados pelo Senhor. Perdoe as nossas dívidas, Senhor. E as dívidas que nós temos como impagáveis, clamamos pelo teu perdão. Aqueles que nos escutam, que se sentem sem esperança, que se sentem com dívidas impagáveis, que acham que não tem mais direitos de estar com o Senhor, traga sobre os seus corações o perdão do Senhor. Perdoe as suas dívidas impagáveis e leve-os de volta à comunhão com o Senhor, ao caminhar com o Senhor. Não nos permita cair em tentação, mas livre-nos do mal, livre-nos da maldade, livre-nos de nos transformarmos em seres cruéis, distantes do Senhor, que são vendidos pela maldade do outro e se transformam iguais a eles. Nos livre disso. Queremos que os teus princípios estejam sobre nós. Queremos, como o Senhor está na cruz, e declarar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Transforme o nosso coração, Senhor. Transforme a nossa vida. Porque teu é o reino.